O milagre que mudou a vida de Bruno, quando a fé venceu a síndrome do mioclonia. Bruno tinha apenas 28 anos quando sua vida começou a desmoronar. Era um jovem cheio de sonhos, recém-casado com Ana, pai de um bebê de 6 meses chamado Pedro, e trabalhava como motorista de aplicativo para sustentar a família. Mas, de um dia para o outro, tudo mudou. Começou com pequenos espasmos nos braços, como se alguém estivesse puxando seus músculos sem aviso. Depois vieram as quedas repentinas, como se suas pernas simplesmente desligassem. Os médicos demoraram, mas finalmente deram o diagnóstico: síndrome do mioclonia progressiva, uma doença neurológica rara que causa contrações musculares involuntárias e pode levar à incapacidade total. Doutor, tem cura? Bruno perguntou com a voz trêmula, segurando a mão de Ana que chorava em silêncio. Infelizmente não. Mas podemos controlar os sintomas com remédios por um tempo, respondeu o neurologista, sem olhar nos seus olhos. Os remédios vieram, mas também vieram os efeitos colaterais: tonturas, fraqueza, depressão. Bruno não conseguia mais dirigir. As contas se acumularam. Ana, que trabalhava como auxiliar de limpeza, fazia horas extras, mas o salário não dava para tudo. A esperança foi se esvaindo, até que um dia, enquanto assistia à TV, Bruno viu um programa da Igreja Universal do Reino de Deus. Um homem, antes paralisado, caminhava pelo altar. Um casal testemunhava sobre a cura de um câncer. E então o pastor falou algo que ecoou em sua alma. Deus não muda a situação, ele muda a história. Bruno sentiu algo estranho no peito. Não era só emoção. Era como se uma voz sussurrasse: vá até lá. Ana, acho que preciso ir nessa igreja, disse ele na mesma noite. Bruno, nós já tentamos de tudo, mas se você acredita, vamos, ela respondeu, enxugando as lágrimas. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, eles entraram na Universal pela primeira vez. O lugar estava cheio de gente orando, cantando, chorando. Bruno se sentiu pequeno diante daquele movimento de fé. Um obreiro se aproximou. Irmão, é sua primeira vez aqui? Sim, eu estou doente, e não sei mais o que fazer. Bruno confessou com a voz embargada. Aqui, Jesus opera milagres. Venha para a frente na corrente de oração. Ele hesitou, mas Ana o encorajou. Quando chegou ao altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Bruno nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste corpo. Espírito de enfermidade, sai agora mesmo. Este homem é propriedade de Deus. Bruno sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não foi instantâneo, mas algo dentro dele mudou. O pastor então ungiu sua testa com o óleo sagrado e disse: volte na quinta-feira na fogueira santa das terças. Deus vai completar sua cura. A corrente que quebrou as correntes. Bruno e Ana começaram a frequentar a igreja todos os dias. Participaram da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde, além de orar, eles entregaram dízimos e ofertas como ato de fé. Ana, mesmo com pouco, deu o que podia. Se Deus é fiel, Ele vai nos sustentar, ela dizia, enquanto depositava o envelope no altar. Na fogueira santa, a unção era ainda mais forte. O pastor falava sobre libertação, sobre como o diabo rouba a saúde, a paz e a prosperidade, mas que Jesus restaura tudo. Bruno, com lágrimas nos olhos, foi até o altar novamente. Dessa vez, o pastor ordenou: todos que estão com doenças venham aqui. Vamos fazer uma corrente de oração. Bruno foi arrastado pela multidão. Mãos se ergueram sobre ele. Gente que nem conhecia clamava por sua cura. E então, algo extraordinário aconteceu. Os espasmos, que antes vinham a cada 5 minutos, pararam. Por alguns segundos, Bruno sentiu seus músculos em paz. Era como se uma corrente invisível tivesse sido cortada. Glória a Deus! Gritou o pastor. Este é o poder da fé. Volte amanhã na vigília de oração, o milagre vai se completar. O milagre no altar. Na vigília, a igreja estava lotada. Velas acesas, pessoas de joelhos clamando. Bruno, fraco mas determinado, se ajoelhou no altar. O pastor chamou os enfermos para a frente e começou a orar com uma unção poderosa. Senhor, Tu és o Deus que sara. Quebra toda a maldição genética, toda a obra do inimigo. Restitui a saúde deste irmão em nome de Jesus. De repente, Bruno sentiu como se uma descarga elétrica percorresse seu corpo. Ele caiu para trás, mas 2 obreiros o seguraram. Quando abriu os olhos, estava diferente. Os espasmos tinham sumido. Ele levantou os braços, sem tremores. Flexionou as pernas, sem quedas. Eu estou curado! Gritou o incrédulo. A igreja explodiu em louvor. Ana correu para abraçá-lo, chorando. Deus fez! Deus fez! O pastor então pediu que ele desse um testemunho no altar para que outros crescem. Com a voz embargada, Bruno falou:
Eu vim aqui sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer doença. Os médicos disseram que não tinha cura, mas Jesus disse: está perdoado, está curado. A plateia aplaudiu, muitos choravam. O pastor então fez uma pergunta que marcou Bruno para sempre. E agora, o que você vai fazer com este milagre? A transformação e a lição de vida. Bruno não só foi curado, sua vida foi transformada. Voltou a trabalhar, dessa vez como motorista da própria igreja, ajudando a transportar pessoas para os cultos. Ana abriu um pequeno negócio de doces, e com as bênçãos da prosperidade que aprenderam na Universal, conseguiram comprar uma casinha própria. Mas o maior milagre não foi só físico, foi espiritual. Antes eu vivia no medo. Hoje vivo na fé. Bruno costuma dizer nos testemunhos que dá. Ele aprendeu que, a fé sem obras é morta, não adianta só pedir, tem que agir, ir à igreja, jejuar, dizimar. 2. Deus usa a igreja, não foi em casa, não foi sozinho, foi no altar da Universal que seu milagre aconteceu. 3. O milagre tem propósito. Ele não foi curado só para si, mas para testemunhar e levar outros a Cristo. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele venceu a síndrome do mioclonia, Bruno sorri e responde: não fui eu. Foi Jesus, na Igreja Universal. Porque aqui milagre não é sorte, é fé em ação. E assim, mais uma história de vitória é escrita nos anais da Igreja Universal do Reino de Deus, onde Deus continua mudando histórias todos os dias. Bruno não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Depois de compartilhar sua vitória no altar, pessoas começaram a se aproximar dele na igreja, pedindo oração e conselho. Muitas tinham doenças semelhantes ou até piores, mas o que mais chamava atenção era a esperança que seus olhos transmitiam. Uma delas era a Dona Maria, uma senhora de 62 anos que sofria com tremores há mais de uma década. Ela já tinha ido a vários médicos, tomado remédios que só aliviavam por um tempo, mas nunca tinha encontrado paz. Quando viu Bruno no púlpito firme e seguro, algo dentro dela acendeu. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim também, pensou, enquanto enxugava as lágrimas. No domingo seguinte, Dona Maria foi à igreja com um propósito. Ela não sairia dali sem a sua resposta. Durante a corrente de oração, quando o pastor impôs as mãos sobre ela, ela sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dos remédios, mas de dentro. Os tremores não pararam na hora, mas ela saiu da igreja com uma certeza: Deus começou a agir em mim hoje. Nos dias seguintes, Dona Maria não faltou a nenhuma reunião. Seguiu o exemplo de Bruno, jejuou, orou, dizimou e principalmente creu. Uma semana depois, enquanto assistia ao culto na televisão, ela percebeu que seus braços estavam parados. Sem tremores, sem dor, só paz. Glória a Deus! Gritou, levantando as mãos. Quando voltou à igreja para dar seu testemunho, Bruno estava lá. Os dois se abraçaram chorando, sabendo que não era coincidência. Era Deus usando uma história para inspirar outra. E assim, o milagre de Bruno não ficou só com ele. Virou uma corrente de fé que já havia alcançado dezenas, provando que quando alguém se entrega de verdade, Deus não só cura, mas multiplica a bênção. Porque na Igreja Universal, milagre não é exceção, é regra para quem crê. Dona Maria subiu ao púlpito com as mãos firmes, o coração transbordando de gratidão. Sua voz tremia não mais pela doença, mas pela emoção de ver o altar lotado de pessoas que, como ela, buscavam um toque divino. Enquanto contava como Deus a havia libertado do Parkinson, muitos na plateia choravam. Entre eles estava a jovem Ana Clara, de 22 anos, que há meses lutava contra uma depressão profunda. Se Deus fez isso por ela, pode fazer por mim também, pensou Ana Clara, apertando o lenço entre os dedos. Ela não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar. No final do culto, o pastor fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre hoje? Venha à frente. Ana Clara hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou e caminhou até o altar. Ao seu lado, Dona Maria a abraçou forte e sussurrou: Filha, Deus já te viu chorar. Hoje é o seu dia. O pastor orou por ela, impondo as mãos, e Ana Clara sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma carga pesada fosse sendo tirada de suas costas. Quando abriu os olhos, a escuridão que a acompanhava há meses tinha sumido. No lugar, uma paz que ela não sentia desde criança. Estou livre! Gritou, caindo de joelhos. Bruno, que assistia a tudo de longe, não conteve as lágrimas. Isso aqui não para, meu Deus! Ele murmurou, lembrando de quando chegou à igreja arrastando os pés, sem esperança. Agora via sua própria história se repetindo em outras vidas, como uma semente que cai em terra boa e frutifica. Na semana seguinte, Ana Clara voltou à igreja, mas dessa vez não sozinha. Trouxe a mãe, que há anos sofria com enxaquecas debilitantes.
E assim, a corrente continuou. Porque na CCB o milagre não é só uma história bonita que se conta, é uma realidade que se vive. Cada testemunho é um convite para que mais alguém creia. Cada cura, um sinal de que Deus não mudou. Ele ainda fala, ainda age, ainda transforma o impossível em já está feito. E assim, o que começou com um homem que não conseguia mais andar e uma senhora que tremia sem controle, virou um rio de bênçãos que não para de fluir. Porque quando a fé encontra a obediência, Deus não só responde, ele surpreende. E na Igreja Universal, todo dia é dia de milagre para quem não desiste de crer. No domingo seguinte, o templo estava ainda mais cheio. Desta vez, quem entrou apoiada no braço da filha não era apenas mais uma visitante, era uma mulher que já tinha perdido a esperança. Dona Maria, mãe de Ana Clara, mal conseguia levantar a cabeça das dores que a atormentavam há mais de uma década. Médicos tinham dito que era crônico, que ela teria que conviver com aquelas pontadas que pareciam facas cravadas nas têmporas. Remédios só aliviavam por algumas horas, e os efeitos colaterais eram piores que a própria dor. Mas ali, entre os irmãos que cantavam com fé, algo mudou. Enquanto o pastor falava sobre a cura que já estava consumada na cruz, Dona Maria sentiu uma paz estranha invadir seu peito. Não era alívio momentâneo, era diferente. Como se uma mão invisível estivesse desatando nós dentro dela. Quando o obreiro impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, ela não sentiu dor. Pela primeira vez em anos, não sentiu nada. Mãe, você está bem? Ana Clara perguntou, preocupada quando viu os olhos da mãe cheios de lágrimas. Dona Maria levou a mão à testa, como se quisesse confirmar. Nada, nem um latejo, nem uma pressão. Só silêncio. Filha, ela sussurrou com a voz embargada. Sumiu. Não foi um alívio passageiro. Dias se passaram, e as enxaquecas não voltaram. Dona Maria jogou fora os remédios que guardava na gaveta como se fossem tesouros inúteis. Agora, ela tinha algo melhor. Um testemunho vivo de que Deus não se importa com diagnósticos, mas com corações que o buscam. E o que era uma família ferida pela dor, agora era um farol. Ana Clara, que antes se escondeva atrás de desculpas, agora levava vizinhos, colegas de trabalho, até desconhecidos que cruzavam seu caminho e pareciam carregar fardos pesados demais. Vem comigo domingo, ela dizia, com um sorriso que só quem já viu o impossível virar possível pode ter, lá tem uma resposta para você. Um desses convidados foi o seu Antônio, o pai de uma amiga de Ana Clara. Um homem amargurado que depois de perder a esposa para um câncer, tinha se fechado no álcool e no ressentimento. Deus não existe e ele cuspia para quem quisesse ouvir. Mas quando viu a transformação na vida de Dona Maria, uma mulher que ele conhecia há anos e sabia do sofrimento, algo nele rachou. Talvez não fosse orgulho, mas medo. Medo de acreditar e ser decepcionado novamente. Mesmo assim, no domingo seguinte, ele apareceu. Sentou-se no fundo, de braços cruzados, como se desafiasse a Deus a provar algo. Mas quando o coro começou a cantar "O sangue de Jesus tem poder", seu Antônio sentiu uma queimação nos olhos. Não era raiva. Era como se cada palavra da música fosse uma agulha costurando as partes rotas dele. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um novo começo, ele não resistiu. Levantou-se trêmulo e foi até o altar. Não houve trovões nem vozes do céu. Só um homem quebrado aos pés de um Deus que já tinha pago o preço por sua cura muito antes dele nascer. E ali, entre lágrimas que molhavam o chão, seu Antônio entregou a dor que o consumia. Não saiu do templo outro homem, saíra livre. Os milagres na CCB não são eventos isolados. São como pedras jogadas em um lago. O impacto é visível, mas as ondulações vão longe, alcançando vidas que nem sabiam que estavam sedentas. Cada cura leva a outra. Cada libertação inspira uma entrega. Cada testemunho se torna uma semente que, regada pela fé, brota em milhares de outras histórias. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não olha para o passado, para os erros, ou para o tamanho da fé, ele olha para o coração que diz, aqui estou. E quando esse coração está na CCB, cercado por irmãos que oram, que jejuam, que não desistem de interceder, os céus se abrem. Não é magia. Não é coincidência. É o Deus que cumpre sua palavra, que não mente, que ainda hoje faz o que fez nos dias de Jesus, transforma a água em vinho, choros em alegria e mortes em ressurreição. E assim, o que começou com um homem que recuperou os movimentos, uma senhora que parou de tremer, e uma mãe que se livrou das dores, virou uma corrente que não para. Porque na CCB o milagre não é privilégio, é promessa. E Deus sempre honra suas promessas. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, a irmã Maria das Dores já havia perdido as esperanças.
Há 10 anos, uma doença degenerativa a deixava presa a uma cadeira de rodas, com dores que nem os remédios mais fortes conseguiam aliviar. Os médicos haviam dito que seu caso não tinha cura, que ela deveria se preparar para uma vida de limitações. Mas Maria das Dores guardava no coração uma fé que nem as piores notícias conseguiram apagar. Toda semana, mesmo com as dores, ela pedia para ser levada à igreja. Não podia ficar em pé, não conseguia levantar os braços, mas ali, entre os irmãos, ela sentia uma paz que o mundo não podia dar. Até que em um culto de quarta-feira, algo mudou. O pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que só tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Se ela teve fé para ser curada, por que você não pode ter também? Disse o servo de Deus, olhando direto para ela. Maria das Dores fechou os olhos e começou a chorar. Não era um choro de dor, mas de entrega. Senhor, se o Senhor quiser, eu quero andar de novo, sussurrou. Naquele momento, uma irmã ao seu lado colocou a mão em seu ombro e começou a orar em línguas. Outras pessoas se aproximaram, unindo suas vozes em súplica. O culto inteiro parou para interceder por ela. De repente, Maria das Dores sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. As dores que antes pareciam cravadas em seus ossos começaram a desaparecer. Ela abriu os olhos, assustada, e tentou mover os dedos dos pés. Funcionou. Depois, as pernas. Com lágrimas escorrendo, ela segurou as grades da cadeira e tremendo se levantou. Primeiro um passo, depois outro. A igreja inteira explodiu em louvor. Gritos de glória a Deus enchiam o salão enquanto ela, que há uma década não andava, caminhava firmes pelos corredores da CCB, abraçando todos que passavam. Mas o milagre não parou ali. Na semana seguinte, o médico que a acompanhava há anos, um homem cético que nunca havia pisado em uma igreja, pediu para vê-la. Depois de examiná-la, ele ficou pálido. Isso não tem explicação médica, admitiu, com a voz trêmula. Os exames mostram que sua coluna está perfeita. Como se nunca tivesse tido nada. Maria das Dores sorriu e lhe estendeu um convite. Venha conhecer o Deus que me curou. Hoje, esse médico é um irmão na fé. E Maria das Dores? Ela não só caminha como corre. Literalmente. Toda manhã, antes do sol nascer, ela está nas ruas da cidade distribuindo folhetos e contando como Deus a tirou da cadeira de rodas. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um, diz com os olhos brilhando. Basta crer. E assim, como um rio que não para de fluir, os testemunhos se multiplicam. Na CCB de Belo Horizonte, um jovem que nasceu surdo ouviu pela primeira vez o som de um aleluia. Em Manaus, uma mãe que havia perdido o filho em um acidente o viu ressuscitar depois de 3 dias de oração ininterrupta dos irmãos. Em Porto Alegre, um casal que não podia ter filhos recebeu a notícia de que estavam esperando gêmeos, depois de anos de jejum e súplica. Porque na CCB, o milagre não é algo que aconteceu só no passado. Não é uma história que se conta só nos púlpitos. É algo que se vive, que se respira, que se testifica a cada culto, a cada reunião de oração, a cada coração que se rende ao poder de Deus. E o mais lindo é que ninguém precisa ser perfeito para receber. Basta estar ali com um pedacinho de fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda. Porque quando a fé encontra a fidelidade de Deus, não há doença que resista, não há cadeia que não se quebre, não há morte que não se transforme em vida. E a corrente continua. Sempre continua. O milagre se completou naquela noite. Era um sábado, o templo lotado, e entre os fiéis estava Dona Maria, a mãe que há anos orava pelo filho viciado em drogas. Ela já tinha chorado todas as lágrimas, já tinha jejuado até as forças acabarem, mas naquela noite, enquanto o coro entoava, Deus é fiel, uma notícia chegou. Seu filho, que há meses sumira nas ruas, estava à porta do templo, limpo, sóbrio, com os olhos cheios de um brilho que ela não via desde criança. Mãe, Deus me encontrou, foi tudo o que ele disse, antes de cair de joelhos no chão sagrado. Ao lado deles, o jovem que fora dado como morto pelos médicos, aquele mesmo que ressuscitou após 3 dias de oração, agora segurava um microfone, testificando: eu vi a mão de Deus me puxar das trevas. Não foi sonho. Não foi coincidência. Foi ele. E assim, entre lágrimas e aleluias, a corrente se fechava mais uma vez. Não por mérito humano, não por força de vontade, mas porque Deus ainda opera onde a esperança parece perdida. Reflexão final. O milagre não é um prêmio para os perfeitos, mas um abraço para os que insistem em crer, mesmo quando tudo diz não. A fé não precisa ser gigante, basta ser sincera. E quando ela encontra graça, até o impossível se curva. Lição de vida. Deus não mudou. Se ele abriu o mar ontem, ele abre caminhos hoje. Se ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscita sonhos, famílias e vidas.
A corrente de milagres não para porque a fé, quando verdadeira, não tem data de validade. E o próximo elo dessa corrente? Pode ser você. Basta estender a mão.